Dê-me um cigarro, diz a gramática do aluno e do professor, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Esse poema pertence a Oswald de Andrade, um dos ícones do modernismo da primeira fase de 1922 a 30. Ele fez parte do movimento chamado Semana de Arte Moderna. O intuito era trazer à tona a nossa literatura com a sua liberdade de expressão, o uso do verso livre e a valorização da fala popular, junto ao cotidiano. Por isso, você repara que no Brasil nós temos dois tipos de linguagem: aquela formal, culta, acadêmica, técnica, que é exigida de nós quando vamos escrever um texto, quando vamos falar em público. Mas a linguagem do dia a dia, a do cotidiano, é uma linguagem cheia de falhas. É o que o poeta quis dizer com esse texto. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Quando ele mencionou isso no poema, dê-me é a forma correta da gramática. Esta forma culta era explorada por uma fase da literatura chamada parnasianismo. Os poetas parnasianos prezavam pela norma culta, pela poesia formal, pautada no dicionário, cheio de técnicas, cheia de regras. Quando o moderno surge, ele diz no final do poema: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Porque essa forma é a forma que predomina no cotidiano. Então, se nós formos analisar na gramática, existe uma regra que diz: não podemos começar uma oração com o pronome oblíquo, e sim pelo verbo, dê-me. Esta é a forma correta. Mas ninguém chega às 6 da manhã numa padaria e diz assim para o atendente: dê-me 5 pães. Não, você simplesmente diz para ele: me dá 5 pães. Ou então, até mais errado ainda, me dá 5 pão. Ou seja, o que o poeta quis dizer nesse texto é que o moderno, que preza pela norma popular, pela fala do cotidiano presente na língua do brasileiro, é essa: me dá. E não aquela pautada no dicionário, conforme o poeta parnasiano queria, trabalhando os versos de forma técnica e rigorosa. Portanto, esse texto de Oswald de Andrade faz uma crítica àquela linguagem formal exibida pelos poetas parnasianos. Então, quando você quiser fazer um texto dissertativo, argumentativo, um dos itens que podem ser explorados no seu texto é mostrar que a literatura moderna ela absorveu a fala do brasileiro, se contrapondo àquela linguagem formal e acadêmica pregada pelos parnasianos. Vai que dá certo esse seu argumento quando você quiser explorar esse tema, tá bom? Fica a dica. E aí, está gostando dos nossos conteúdos? Então curta os vídeos, deixe seu comentário, compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado por aqueles que já estão por aqui no nosso cantinho cultural. Vem para cá você também.